Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade no estudo das ferramentas que a gente pode utilizar para fazer a análise do risco, tá? Hoje a gente vai estudar uma ferramenta chamada Análise Preliminar de Risco, que também é conhecida como APR. É uma ferramenta bastante comum, tá? Dentro das empresas, dentro das organizações, e a gente vai conhecer ela um pouquinho mais a fundo. E como sempre, a gente vai ver um pouquinho da definição, dos objetivos, das características. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Para ficar visualmente mais claro de como que ela se parece e como que a gente tem que montar ela. Desejo a todos vocês aí uma ótima aula. Espero que vocês consigam absorver o conteúdo, tá? E que eu consiga passar de forma clara todas essas informações. Qualquer dúvida fica à disposição, tá? Não se esqueçam de anotar tudo direitinho, de anotar as dúvidas e qualquer coisa é só me mandar. Bom, pessoal, como sempre a gente vai começar falando um pouquinho sobre a definição dessa ferramenta, né, da APR, da Análise Preliminar de Risco. Então, o que seria uma APR, tá? Uma APR nada mais é do que um estudo, né, um estudo técnico detalhado sobre cada etapa de determinada atividade ou trabalho, tá? Com o intuito, lógico, né, de prever possíveis riscos ou acidentes ou alguma consequência indesejada durante essa atividade. E além disso, né, além de realizar o levantamento detalhado de cada etapa, dos riscos que são envolvidos dentro dessas etapas, a gente também, dentro da PR, vai propor soluções, né? Vai propor medidas de eliminação, de minimização de riscos, tá? Então eu trouxe duas abordagens. As duas são bem semelhantes, como vocês podem perceber, tá? Mas de forma geral é isso. Lá na frente vai ter o exemplo, né? Para ficar tudo isso mais claro. Mas determinada atividade ou determinada tarefa, quando a gente precisar aplicar uma APR nela, fazer uma análise preliminar do risco, a gente vai ter que dividir essa tarefa ou essa atividade em etapas bem detalhadas e estudar separadamente dentro de cada etapa dessa atividade quais são os riscos que estão sendo envolvidos, né, durante essa execução, tá? Hoje é obrigatório, né, a elaboração de APR em espaços confinados ou para trabalho em altura, tá? Então, sempre que eu for realizar trabalho em espaço confinado ou trabalho em altura, é obrigatório que eu faça uma APR, tá? Fora disso, fora dessas situações, a APR vai entrar como critério avaliativo dentro de cada empresa. Como ela é uma ferramenta, né? Então a organização que vai definir quando ela deve ser utilizada, tá? Mas ela é uma ferramenta bem comum e para quem já atua na área ou para quem atua dentro de indústrias aí, já deve ter pelo menos ouvido falar dessa ferramenta. Aí, pessoal, o que é importante a gente refletir, né? Que a APR, ela vai ser um documento, né? Ela vai ser uma ferramenta que eu vou utilizar para poder estudar minuciosamente cada etapa da minha atividade, né? Da minha tarefa, tá? E para identificar os riscos dentro de cada etapa, eu posso utilizar outras ferramentas. Ferramentas que a gente já viu nas aulas anteriores, ferramentas que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então a APR ela pode ser utilizada junto de outras ferramentas de identificação, tá bom? Porque a grande intenção da APR é a gente olhar para cada etapa do trabalho de forma separada e detalhada, tá? E para identificar, né, para quantificar esse risco, a gente também pode utilizar outras ferramentas, tá? Não tem problema nenhum. Dando continuidade, pessoal, agora a gente vai ver um pouco sobre o objetivo da APR, da análise preliminar de risco, tá? Como toda ferramenta de análise de risco, ela tem como objetivo principal, né, identificar riscos dentro de cada atividade. Nesse caso em específico, como a gente já viu, dentro de cada etapa da atividade, tá? Então eu vou ter um detalhamento das etapas de determinada atividade e dentro de cada etapa eu vou analisar esse risco, tá? Aí eu trouxe em tópicos para a gente os principais objetivos dessa PR, tá? E a gente vai perceber que ela é uma ferramenta muito completa e por isso que ela é muito utilizada dentro das organizações, tá?
O primeiro objetivo principal ali é identificar os riscos dentro de cada etapa, tá? Depois, orientar os colaboradores dos riscos existentes em suas atividades de trabalho. Organizar a execução da atividade. Estabelecer procedimentos seguros. Trabalhar de maneira planejada e segura. Prevenir, ou prevenção dos acidentes de trabalho. Sensibilizar e instruir os trabalhadores sobre os riscos envolvidos na execução do trabalho. Então, gente, ela é uma ferramenta muito completa. Ela vai trabalhar na identificação, na orientação, na forma de se trabalhar, identificando, maneiras seguras de se realizar uma tarefa, tá? Então, por isso ela é bastante utilizada aí dentro das empresas, tá? Outra observação importante que eu coloquei nesse slide é o seguinte: ela é uma ferramenta muito comum, né? Ela é muito útil, porém ela é de complexidade média, tá? Ela não é uma ferramenta tão simples de utilizar, mas também não é uma ferramenta de 7 cabeças, tá? Porque ela vai demandar de certo conhecimento do processo, né? Da utilização da ferramenta, mas vocês vão perceber mais para frente que com a prática vai ficar tudo mais fácil, assim como todas as outras ferramentas, tá? Outra observação importante é que geralmente, tá, a APR ela vai ser utilizada em atividades fora de rotina, tá? Porque a gente vai ter duas situações. Atividades, isso vale para qualquer ferramenta, tá? Atividades que já fazem parte da rotina do processo, de forma geral, né, tem que ser padronizada, né? Tem que ter um padrão de operação, tá? Então, aquela atividade rotineira que o colaborador pratica todo dia, ela já tem que ter um padrão, né? Ou seja, nesse padrão de operação já vão estar estabelecidos todos os riscos, a maneira de se fazer, tá? E aí depende de empresa para empresa. Tem empresa que chama de padrão operativo, padrão operacional, padrão de rotina, folha de operação. Então depende de organização para organização, tá? Então isso é outra ferramenta, é outro método que pode ser utilizado para ferramentas de rotina, para atividades de rotina. A APR, que é o nosso assunto de hoje, geralmente a gente vai utilizar para situações que não fazem parte da rotina, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Na área de vocês, por exemplo, foi preciso realizar a pintura do piso, né? Ou foi preciso trocar o ar-condicionado. Então, para toda atividade dentro da organização que não seja rotina, que eu não tenha um levantamento prévio, né, dos riscos, eu posso aplicar essa APR, tá bom? Então, é bom sempre a gente diferenciar isso. Porque senão ela vai se tornar uma ferramenta muito trabalhosa. Se você aplicar para todas as atividades dentro do seu processo, isso vai se tornar uma ferramenta muito trabalhosa. Por isso que a gente tem que dividir. Para atividades de rotina, a gente vai ter ferramentas direcionadas para esse tipo de atividade, padrões operativos, né? Que já vão constar lá, são atividades que vão acontecer todo dia, os colaboradores já vão estar treinados, né? São atividades que fazem parte do dia a dia. A APR, a gente vai focar o uso dela onde? Em situações que não têm riscos levantados, em situações fora da rotina. Pintura, equipe terceirizado, ou a própria equipe de manutenção vai fazer uma intervenção que não é rotineira. Então é nessas situações que a gente vai aplicar a APR, tá? E como a gente viu, obrigatoriamente em trabalhos em altura e espaço confinado, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho sobre as características de uma APR, da análise preliminar de risco, tá? O que seriam essas características? Seriam alguns pontos que a gente precisa entender antes de elaborar ou de participar da elaboração de uma APR, tá? Como a gente já viu, o primeiro passo de uma APR é fazer o detalhamento, né? Ou seja, estratificar as etapas de cada atividade ou tarefa que eu vou precisar aplicar essa APR, tá? Para quê? Para que eu faço esse detalhamento? Para ter um levantamento dos riscos, né? Para ter um levantamento minucioso dos riscos, para eu encontrar quais são os riscos de maior potencial e os riscos de menor potencial, tá? Depois disso, depois que eu encontrei os riscos, eu tenho que criar uma ordem de quais medidas possuem mais urgência, né? Então, depois que eu levantei todos esses riscos, eu vou ter que analisar qual que é mais urgente, né?
qual que eu devo focar mais. E lógico, como é que eu vou fazer isso? A gente consegue fazer isso com uma matriz, né, de criticidade ou com uma avaliação rápida ali de consequência, né? Porque às vezes só de olhar o risco a gente já consegue enxergar qual que tem maior potencial de dano ou não. Mas lembrando que tem uma ferramenta específica que a gente viu na segunda aula, que é a matriz de criticidade, que vai ajudar a gente a avaliar e quantificar, né, se esse risco tem que ser tratado primeiro, qual que eu devo priorizar, tá bom? Não existe, isso é importante a gente lembrar, tá? Que é o terceiro parágrafo ali. Não existe uma norma que regulamente e determine como a PR deve ser estruturada e documentada, assim como não existe um modelo definitivo, tá? Então não tem, por lei, por norma, nenhum documento padrão, tá? O que a gente tem é o entendimento da PR, né? Qual é o caminho que a gente deve seguir. E nos próximos slides a gente vai ver o que não pode faltar numa APR, tá? Mas não tem um direcionamento legal sobre como tem que ser. E assim como não tem um documento padrão, tá? Então, cada organização vai montar a sua PR da forma que achar mais prático, mais usual, tá? Lembrando, o quão mais detalhado for uma PR, né? Quanto mais informação útil você tiver dentro dessa ferramenta, mais assertiva, né? Mais prática ela vai se tornar, tá? A gente não pode esquecer disso, tá bem? No último parágrafo ali tem outra observação importante, tá? Referente à PR, que também a gente não pode esquecer. Na hora que eu for elaborar uma PR, ela sempre vai ter que ser elaborada com a participação das pessoas envolvidas naquela tarefa, tá? Não adianta eu, ou a equipe de segurança, ou a equipe da área, tentar montar essa PR sem a participação dos envolvidos na tarefa. E outro ponto muito importante é que antes da realização dessa tarefa, todo mundo, né, todos os envolvidos devem estar treinados, né, devem conhecer os riscos, devem conhecer as medidas envolvidas nessa APR, tá? Que é a grande finalidade do documento, dessa ferramenta. E lembrando que isso vale, como eu falei lá em cima, para atividades da empresa, da própria empresa, assim como atividades de empresas terceirizadas, serviços contratados, tá? Então eu posso aplicar a ferramenta tanto numa situação quanto na outra. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a emissão, né, e as responsabilidades dentro dessa ferramenta, né, da análise preliminar de risco, tá? Como a gente já viu, ela é uma ferramenta que ela vai precisar de um detalhamento, né, das etapas de determinada tarefa ou atividade. Então, para eu elaborar, que seria a emissão, né, quando eu falei emissão, seria a elaboração, né? Então, para eu elaborar, eu não preciso de nenhum conhecimento específico em segurança do trabalho, né? Porém, eu preciso conhecer o meu processo, eu preciso, né, conhecer os riscos que cada etapa estão expondo ao meu colaborador. Então, apesar de poder ser qualquer pessoa que pode elaborar, vão ter que ser pessoas que já tenham algum conhecimento, né, que já tenham alguma experiência na elaboração ou alguma experiência com o processo, tá? E claro que essa pessoa não precisa montar essa APR sozinha, tá? Porque vão ser duas etapas, como a gente vai ver lá para frente, tá? Primeiro a gente vai montar essa APR, ou seja, a gente vai montar esse documento, vai aplicar essa ferramenta, tá? E depois a gente vai treinar todo mundo em todos esses levantamentos que a gente fez. Então, todos que irão fazer parte da atividade vão ser treinados nesse documento, na APR, tá? Então, por isso que ela tem duas etapas principais aí. Primeiro é montar o documento, tá? E depois aplicar o treinamento, para que aí sim a APR esteja, né, funcionando de forma completa, tá? Não adianta só eu ter a APR. Antes da execução da tarefa, eu tenho que treinar, né, todos os envolvidos nesse documento, tá? Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer, tanto para emitir quanto para treinar, tá? Eu não tenho obrigatoriedade, né? Eu não tenho nenhuma obrigação. Porém, é de bom tom, né, que tanto para emitir, para elaborar, quanto na hora de treinar, algum especialista na área de segurança do trabalho seja o protagonista disso tudo, né? Acompanhe, esteja perto, né? Direcione o treinamento. Não necessariamente ele deve atuar, ele não precisa treinar, ele não precisa elaborar.
mas ele deve ser o protagonista, né? Ele deve estar sempre presente na hora de elaborar, até porque é uma ferramenta direcionada à identificação, né, e eliminação de riscos, tá? Então é sempre bom lembrar, eu não tenho obrigação como técnico, como engenheiro, de elaborar, não sou só eu que posso fazer, porém a gente tem a obrigação de sempre acompanhar e ver se o caminho está sendo certo, se não esqueceu de nada, né? Essa é a nossa função, né, dentro das organizações, tá? Então a gente tem que lembrar disso. E aí, pessoal, como eu falei anteriormente, ali na hora da gente montar a nossa equipe, né? Porque quanto mais pessoas envolvidas na elaboração de uma PR, melhor. Lógico que a gente não precisa envolver todo mundo, né? A gente precisa de pessoas que conheçam o processo e pessoas multidisciplinares, né? Dependendo da atividade, por exemplo, eu posso chamar um eletricista, um mecânico, o rapaz da manutenção, o colaborador da operação, um responsável por segurança e um responsável pela área. Então, na hora de montar a minha equipe, eu vou ter que montar estrategicamente, né? Com pessoas que vão me auxiliar na hora de detalhar a etapa e de enxergar os riscos, tá? Não adianta fazer sozinho a elaboração da PR, não adianta fazer com muita gente que não vai agregar muita coisa. Então, na hora de eu montar essa minha equipe, eu vou ter que montar de forma estratégica, tá? Isso não vale só para essa ferramenta, isso vale para qualquer ferramenta que vocês forem utilizar. Na hora de montar uma equipe, monte de forma estratégica, pessoas que vão agregar na hora de fazer o levantamento que você está precisando, tá? Aí, pessoal, para terminar esse slide, a gente tem que olhar mais dois pontos aí. O primeiro é que a PR não necessariamente ela precisa ser aplicada em situações que o risco está claro, tá? Em situações de risco, como eu falei lá em cima, ela é obrigatória em trabalho em altura e espaço confinado, que o risco está claro e eminente, né? Porque quando o colaborador está em altura ou em espaço confinado, ele está exposto a risco. Mas eu também posso aplicar essa PR em atividades, em tarefas, né? Que eu não conheço o risco, que eu quero identificar. Posso fazer isso também, tá? Então vão ter essas duas situações. Então tem tarefas que o risco já vai estar claro e a gente vai aplicar a PR para poder mitigar ali, para poder minimizar as consequências desse risco, né? E vão ter situações que eu não conheço o risco. Então eu também posso utilizar a PR para identificar e quantificar o risco, tá? Então vão ser essas duas situações. É só um parênteses aí que eu fiz, que é importante a gente lembrar disso. E por último ali, que é a observação, relembrando para a gente não esquecer, tá? Qualquer empregador pode emitir a PR, pode elaborar, pode fazer a emissão da PR, tá? Não existe impedimento legal para isso. Porém, é preciso que essa pessoa, né, que está emitindo, que está elaborando a PR, tenha conhecimento na área de segurança do trabalho e que consiga também identificar os riscos do ambiente de trabalho, tá? E na hora, como eu falei, na hora de treinar, né, tanto na hora de treinar quanto na hora de elaborar, a gente precisa de um acompanhamento de algum especialista, do técnico de segurança do trabalho e do engenheiro de segurança do trabalho, tá? E no finalzinho ali, no último parágrafo, eu trouxe aquela observação, tá? A gente já falou nesse slide, mas só para a gente relembrar, tá? Que qualquer empregado pode emitir a PR, tá? Não tem impedimento legal para isso. A lei não determina nada do contrário, tá? Então qualquer colaborador pode emitir, pode elaborar, tá? Só que essa pessoa que vai elaborar tem que ter o conhecimento na área de segurança do trabalho. Para quê? Para poder identificar os riscos, né? Para poder conhecer os riscos que estão presentes ali em cada atividade, tá? Só que lembrando, como a gente já falou, é importante que nós, como representantes da segurança do trabalho, estejamos presentes em todas as etapas de elaboração, tá? Tanto na hora de montar o documento, quanto na hora de treinar. Somos nós que vamos orientar. Não esquece disso, faz dessa forma, tá certo, tá errado, o que você acha disso? Então, o nosso papel é esse, dentro dessa ferramenta, tá? A gente também pode ser o responsável, a gente também pode elaborar isso, tá? Mas, além da gente, qualquer outro colaborador vai poder fazer isso. Então, sempre que a gente não for responsável direto, a gente vai ter que estar junto para poder acompanhar todas essas etapas. Porém, pessoal, o que é bom deixar claro, tá? Quando a gente elabora uma PR, independente de quem vai elaborar, a responsabilidade dessa PR vai ser sempre dos integrantes do SESMIT, tá? Quem vai ser o responsável por toda essa ferramenta vai ser o integrante do SESMIT, ou seja, o técnico ou o engenheiro de segurança do trabalho, na maioria das vezes, que vão ser o que vão estar mais presentes, tá?
Então, assim, independente de quem elaborou, independente de quem vai treinar, quem vai assinar ali como responsável vão ser os integrantes do SESMIT, ou técnico ou engenheiro, tá? Lógico, além da gente, além dos engenheiros e técnicos, vão ter as assinaturas do responsável da área, de quem emitiu a APR. Então, essa responsabilidade ela é dividida. Porém, o integrante do SESMIT vai estar sempre como responsável de uma APR. Por isso que é muito importante que a gente sempre faça o acompanhamento da elaboração e do treinamento dessa ferramenta, tá? Então não esquece, não vai ter APR sem o técnico ou engenheiro de segurança como responsável, tá? Vão ter outros responsáveis juntos com a equipe do SESMIT, porém a equipe do SESMIT sempre vai estar presente como responsável na elaboração e no treinamento da APR. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração da APR, tá? Ou seja, o que tem que ter nessa APR. Porque até agora a gente já viu como que a gente faz, né? O que a gente vai precisar analisar. A gente vai ter uma tarefa ou uma atividade. Dentro dessa tarefa ou atividade a gente vai detalhar, ou seja, vai dividir em etapas. Depois que a gente tiver essas etapas, a gente vai fazer o levantamento, né, identificação e quantificação dos riscos. Depois disso, a gente vai propor ações, né, de controle, medidas de controle para esse risco, tá? Então, o início de tudo é saber os riscos que estão envolvidos nessa tarefa, tá? Então, a gente consegue ver isso por onde? Se já tiver levantado, vai ter no PPRA, ou vai ter em algum checklist, ou em alguma outra ferramenta de identificação de risco, tá? Se já tiver levantado, eu vou utilizar esses riscos, tá? Se não, eu vou ter que fazer um levantamento, eu vou ter que utilizar a PR como ferramenta de identificação, como a gente viu ali atrás, tá? Mas o que é importante? Tem alguns pontos que a gente não pode esquecer, né, que não podem faltar na PR, que são esses pontos que eu listei aí, tá? O primeiro ponto, a data e o nome da empresa. Depois, a tarefa que vai ser executada. Os riscos do trabalho, lógico, né, que é o nosso grande objetivo. Os EPIs, ou seja, vai ter que ter os EPIs que eu vou utilizar na realização de cada trabalho. Isso já seria o quê? Já seria as medidas de controle, né? Então já seria depois que eu levantei os riscos, eu vou ter que propor ali os EPIs para que as minhas consequências sejam minimizadas ou eliminadas, tá? Os equipamentos que vão ser usados durante o trabalho, ou seja, quais são as máquinas, as ferramentas que eu vou utilizar para realizar a tarefa, né? As normas de segurança que eu tenho que observar, as etapas do trabalho, vai ter que ter um campo também de revisão, né? Então, toda vez que eu precisar modificar alguma coisa na PR, eu vou ter que ter um campo para registrar. No dia tal, eu fiz a modificação tal, fiz a revisão tal, e aí o número da PR vai mudar junto, tá? Porque cada PR vai ter um número de identificação, tá bom? Então, toda vez que eu fizer uma revisão, eu mudo o número dela, tá? Vão ter que ter os responsáveis pela PR, como eu já disse, na maioria das vezes e obrigatoriamente vão ter que ter os responsáveis como os integrantes do SESMIT, só que além dos integrantes do SESMIT, outras pessoas entram como responsável. Geralmente é o responsável da área, que entra como responsável pela PR, e o emitente também, tá? Então vai ser uma corresponsabilidade aí. E por último, e não menos importante, na verdade é muito importante, vai ter que ter um espaço, né? Vai ter que ter um campo para a gente registrar todos os colaboradores que foram treinados no documento, tá? Para a gente poder saber quem que está treinado naquela atividade ou não, para ele poder exercer ou não uma atividade futuramente. Um ponto importante, pessoal, é que essa PR, depois que ela estiver pronta, né, ela vai ser arquivada, tá? Por quê? Porque a PR eu posso utilizar ela novamente. Ela não é... A gente vai estudar um pouquinho mais sobre a PT, né, permissão de trabalho mais para frente. A permissão de trabalho, ela depois que você termina a atividade, o serviço, ela é finalizada. A APR não, tá? A APR ela é um documento que quem vai estabelecer o prazo de validade dela vai ser a própria organização, tá? Então vamos supor o seguinte: eu tenho determinada tarefa, né? Aí eu fui e elaborei uma APR para essa tarefa, que como a gente já viu, na maioria das vezes vai ser uma atividade que não faz parte da rotina. Vai ser uma atividade, por exemplo, de pintura, vai ser uma dentro da sua área, né? Dentro do seu escritório, por exemplo. Vai ser uma atividade
de trabalho em altura, de espaço confinado, né? Então vamos pegar como exemplo uma APR de espaço confinado, tá? Então eu tenho na minha empresa uma tarefa em espaço confinado. Então antes de fazer esse espaço confinado, logicamente não vai ser só a APR que eu vou ter que fazer, vai ter que ser várias outras, né, exigências referente à lei aí quando a gente trabalha com espaço confinado, mas vamos focar só na APR. Então eu vou ter que fazer o detalhamento de cada etapa dessa minha tarefa em espaço confinado, vou ter que levantar os riscos, vou ter que propor as medidas de controle, tá? Ou seja, não vai poder faltar nada disso aqui que a gente viu nesses tópicos, tá? Só que aí, depois que eu fiz essa PR, eu vou treinar todo mundo que vai participar daquela atividade, certo? Certo. Aí eles vão realizar a atividade. Depois que eles realizaram a atividade, eles têm que ficar com a PR no local até a atividade terminar, tá? Então isso é importante também, não pode esquecer. Eles têm que ficar com a PR lá. Então depois que eles terminarem, a PR vai ser arquivada. Ela volta para o responsável e o responsável vai arquivar essa PR, tá? Por quanto tempo? Quem define a validade é a organização. Lembrando, né, que é de bom tom colocar uma validade curta. Não precisa ser nem muito longa, nem muito curta. Tem que ser um período ok, tá? Por quê? Porque os riscos podem mudar. Então, se eu colocar uma APR com validade muito longa, pode ser que numa próxima atividade algum risco tenha mudado e eu não avalie, tá? Então tá, mas continuando. Então, terminou a atividade, eu peguei a APR e guardei. Na outra semana, no outro mês, quando aquela atividade tiver que ser realizada novamente, eu posso utilizar a mesma PR. Mas o que eu vou ter que garantir? Que todo mundo que vai atuar esteja treinado na APR, então eu vou ter que fazer essa conferência. Tá todo mundo treinado aqui? Tá. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Beleza, todo mundo tá treinado. E eu vou ter que fazer uma reavaliação rápida. Mudou alguma coisa na atividade? Lógico, vai ter que ser no mesmo local, né? Então é exatamente a mesma coisa, tá? Eu não posso usar uma APR de espaço confinado da área A e utilizá-la na área B, não posso, tá? Mas toda vez que eu precisar realizar essa atividade em espaço confinado da área a atividade igual, semelhante, né? A mesma atividade, eu posso utilizar essa APR, tá bom? Então lembra disso. Então a gente vai deixar isso mais claro mais para frente, que eu fiz uns tópicos, né, para a gente ver o que a gente não pode esquecer na questão da APR, mas esse é um tópico importante. Bom, pessoal, agora a gente vai para o exemplo, né, para ficar mais claro, né, para vocês conhecerem um pouco o documento, tá? A APR, no caso. Como eu já falei, não tem nenhuma forma padrão de se fazer, tá? Não tem nenhum documento padrão. Então é a própria organização que vai montar esse documento, tá? Então eu coloquei esse exemplo aí porque eu achei ele mais completo. E é um exemplo que a gente pode seguir se um dia a gente for elaborar, se a gente precisar elaborar o documento, tá? Porque geralmente na organização já vai ter esse documento pré-pronto lá, né? Já vai estar predisposto só para a gente fazer a análise, né? Só para a gente preencher, tá? Então nesse exemplo aí, que é o exemplo que eu trouxe para vocês, ele coloca algumas situações que a gente já viu e que agora a gente vai começar a enxergar. Primeira observação importante aí é todo o cabeçalho, né? O cabeçalho traz informações muito importantes, tá? Como data, a situação, então, por que vai acontecer essa atividade. Então, tem algumas opções ali, ó, parada programada, alguma situação fora de parada, ou seja, não está programada, alguma parada acidental, alguma atividade de segurança, né? Então, tem todas as situações ali para eu poder marcar, beleza? A gente também tem, ó, gerência de área, quem que é o gerente da área, onde vai ser feito o trabalho, em qual equipamento, máquina ou instalação vai ser realizado o trabalho e a descrição da atividade, tá? Que são itens extremamente importantes. Embaixo tem possíveis riscos, tá? Então cada figurinha dessa vai representar uma coisa. Então a gente tem a primeira ali, a azulzinha, que é comportamento de risco. Depois tem alta temperatura, eletricidade, trabalho em altura, carga suspensa, espaço confinado, movimentação de máquina, gases e escavação, tá? Então lembrando que quem montou essa APR foi a própria organização, né, de quem é a APR, e colocou esses possíveis riscos aí. Então já para a gente fazer uma pré-análise, né? Já para nessa situação eu tenho risco disso, disso, já para a gente começar a fazer uma análise, tá? E embaixo tem um espaço para outros, né? Caso algum risco que vá ter na atividade não seja mencionado nessas figuras aí,
tá bom? Embaixo a gente já tem, ó, recursos de materiais necessários, ou seja, o que eu vou usar? Aí ele dá a opção de alguns equipamentos ali, já para a gente também já fazer essa pré-análise, o que eu vou precisar para realizar a atividade. E também tem o espaço do outros, caso não tenha, tá? E ali, por último, nesse primeiro slide, as recomendações de segurança, tá? E pode ser geral ou específica. Então, essa primeira parte da PR, a gente já consegue analisar muita coisa, já consegue enxergar alguns riscos, já analisar alguns equipamentos e fazer algumas recomendações, tá? Nesse segundo slide, a gente já tem a segunda parte da PR, tá? Que ele vai começar questionando a gente referente aos EPIs, tá? Os EPIs obrigatórios. Então, a gente vai marcar, ó, tem as opções dos EPIs mais comuns e tem opções em branco, para caso a gente precise acrescentar algum EPI que não esteja na lista, tá? A gente também tem equipamentos de proteção coletiva, se necessário, tá bem? E aí entra aqui, depois dos EPIs, a parte dos responsáveis pela execução da atividade. Então a gente tem, ó, solicitante, quem que está pedindo para realizar a atividade? Nome, cargo, o registro e o telefone. Quem que vai executar? Tá? E quem vai executar eu tenho o gerente e o responsável da área de segurança, que é gerência e EPS. Tá? Então eu tenho o gerente e o responsável da área de segurança, como eu falei. Aí vai ter nome, cargo, o registro e o telefone de execução, tá? Aí eu tenho um campo para observações e mais algumas informações referentes à emergência, à segurança, que é a localização do chuveiro de emergência mais próximo, número e localização do ponto de ambulância mais próximo. Isso são informações que tem que constar, tá? Lembrando, né, mais uma vez, essas informações foram colocadas aí por quem elaborou a PR, né? Então ele achou necessário isso. E tá ótimo. Quanto mais detalhado a gente for em relação a condições de mitigação de risco, melhor. Então ele colocou ali, ó, o chuveiro de emergência, quando trabalhar com parte química, né? Alguma situação assim. E também a questão da ambulância, tá? Então tá tudo ali. E aí, no finalzinho dessa parte aí, a gente tem ali, ó, aprovação. Então, quem vai aprovar essa PR? Então eu tenho, ó, o responsável pela equipe de execução, o especialista técnico na área, que somos nós, ou técnico ou engenheiro, data e hora. Então, na aprovação, vai ter que estar a assinatura ou do técnico e do engenheiro, um ou outro, tá? Não precisa ser os dois, e do responsável pelo quem que está executando o serviço. Quem que é o responsável por essa execução? Porque às vezes você, como técnico, vai em uma determinada área para realizar a aprovação dessa PR. Você vai acompanhar como é que foi montada, né? Como é que está sendo montada, e você vai realizar a aprovação, tá? Então, depois que você realizou essa aprovação, você vai ter que assinar, você e o responsável pelo serviço, o responsável da área, beleza? Aí, por fim, aqui ainda tem alguns números, né, alguns telefones úteis referentes à organização, tá? E também referentes à emergência, beleza? Nesse slide, a gente chega aí na parte mais importante da APR, né? Lógico, os passos anteriores, o preenchimento anterior é muito importante. Porém, essa parte é a mais importante da PR, tá? Que é a parte onde eu vou colocar as etapas da minha atividade, tá? Então, tem aqui a atividade. Então, eu vou estratificar por etapa. E aí, em cada etapa, eu vou colocar os riscos verificados, vou colocar uma recomendação de segurança e vou colocar algum responsável por essa recomendação, tá? Geralmente, o responsável do serviço ou o responsável pela área de segurança, tá? Que vai estar ali como responsável. Beleza? Então essa é a parte onde a gente vai ter que analisar os riscos. A gente já fez uma pré-avaliação lá em cima, quais são os riscos que ele pode estar exposto, quais ferramentas que eu vou utilizar. E aqui a gente vai fazer essa avaliação de forma mais detalhada, tá? Vai ter um exemplo preenchido que a gente vai analisar, que é o próximo exemplo, tá? Que vai ficar mais claro isso. Por enquanto a gente está vendo uma em branco para entender quais são as colunas que eu tenho que preencher, tá? Então essa parte é a parte mais importante, que é a parte da análise dos riscos, literalmente, de forma detalhada. Dando sequência, pessoal, embaixo, depois que eu fiz, né, na verdade, a análise dos riscos, já tenho todas as etapas subdivididas, já fiz todas as análises, já identifiquei e já propus lá as condições de controle. Eu vou ter que fazer o treinamento antes de realizar a atividade, né? Então, como eu disse, a PR é um documento que tem que ser treinado. Então, você vai ter esse documento e depois disso você vai treinar as pessoas envolvidas na atividade. E aí todo mundo que for treinado vai ter que colocar o nome aqui,
tá? Para quê? Para eu ter esse controle. Quem que foi treinado? Para, no caso de alguma vistoria, vamos supor o seguinte, e isso acontece, tá? Eu tenho determinado serviço sendo realizado na minha área, fora de rotina, ou seja, ele não está padronizado, tá? Então, se ele está fora de rotina, eu preciso de uma APR, tá? E aí, nessa APR, vai ter que constar quem foi treinado, que é esse campo que a gente está vendo aí. O colaborador tal, tal e tal, foram 3 colaboradores treinados. Aí tem uma inspeção de segurança, por exemplo, vem o responsável, amigo, você está com a APR aí? Tô. Aí ele vai constar, qual que é o seu nome? Tal. Aí ele vai conferir se o rapaz que está realizando a atividade está treinado na APR, tá? Porque se a pessoa não tiver treinada na APR, ela não pode realizar o serviço que está sendo feito ali no momento, tá? Então, isso é muito importante. Só vai poder realizar a atividade que foi avaliada pela APR quem está treinado na APR. Se o serviço for maior, vai precisar de 3 turnos, vai ter que treinar os 3 turnos. Se vai precisar de 15 pessoas, vai ter que treinar as 15 pessoas, tá? Não precisa ser de forma individual, pode ser de forma coletiva. Coloca todo mundo numa sala e treino. Mas todo mundo que for realizar a atividade tem que estar treinado na APR, tá? Mesmo que seja uma mínima intervenção, o colaborador tem que estar treinado na APR. E é para isso que serve esse campo, para a gente ter esse controle. E também tem aquela outra situação que a gente já comentou, caso eu vá reutilizar essa APR. Terminei a atividade de hoje, arquivei a APR. Na semana que vem, eu vou precisar refazer essa atividade no mesmo local, da mesma forma, tudo igualzinho. Vou pegar a APR e vou conferir quem foi treinado. Esses colaboradores aqui podem fazer. Ou eu trago eles, ou eu treino outras pessoas na APR, tá? Lembrando, quando eu falo treinar na APR, não é dar um treinamento de segurança, tá? Vamos levar em consideração, e tem que ser feito, né? Que quem vai realizar a atividade já é treinado para a atividade. Então, ele já tem todos os pré-requisitos para realizar a atividade de espaço confinado, por exemplo. Tá tudo certinho, ele já tem o treinamento. O que a gente vai treinar ele? A gente vai treinar eles nos riscos, nos possíveis riscos daquela atividade, tá? Então, o treinamento de APR não tem nada a ver com capacitar ele para realizar a atividade, e sim mostrar para ele quais são os riscos, quais são as medidas de controle que podem acontecer e que devem acontecer, no caso das medidas, né, em relação àquela atividade, tá? E por fim aí, como eu disse, né, tem 2 campos importantes. O primeiro é a auditoria de campo, caso alguém vá fazer alguma auditoria, porque tanto o responsável pela segurança quanto o responsável pelo serviço tem que ir lá e dar uma olhada no serviço. Então isso é uma auditoria, tá? Então não é simplesmente treinar e deixar acontecer. Tem que ir lá verificar se está todo mundo treinado, se está sendo feito da forma correta, né? Porque dependendo da situação, são situações de alto risco. Então tem que ter essa auditoria. Então toda vez que alguém for realizar essa auditoria e fazer esse cheque, assina nome, data, hora, porque também é um controle importante que a gente tem que fazer. E esse último quadrozinho é o quadro de revisão, como eu falei. Usei a PR hoje, vou precisar usar semana que vem, porém vou ter que fazer uma modificação. Se eu tiver que fazer essa modificação na PR, eu vou ter que assinar como uma revisão ali. Por quê? Porque aí eu vou ter que treinar todo mundo de novo, porque a partir daquela data, todo mundo tem que ser treinado no que foi modificado, entendeu? Então ele é um documento muito vivo, tá? Ele é um documento importante, bem completo, mas que tem que ser utilizado da forma correta. Bom, pessoal, como eu disse aí, ó, a gente tem outro modelo de APR, tá? Não é o mesmo modelo, porém a gente vai perceber que são praticamente as mesmas colunas, tá? Só que esse preenchido, beleza? Então a gente tem ali, ó, a primeira coluna é a área, então aqui a gente vai colocar a área onde a gente vai fazer, tá? Depois eu tenho as tarefas, então ele colocou as etapas da tarefa ali, ó. Transporte vertical e horizontal e depois ancoragem estruturais. Aí ele colocou equipamento e subtarefa, o que vai utilizar. Depois eu tenho os perigos, ó, perigo ergonômico, que é a manipulação, né, sustentação de carga. Aí outro perigo ergonômico, radiação ionizante. Então ele fez a análise de todos os riscos, de todos os perigos envolvidos, tá? E aí colocou os riscos, ou seja, qual é a consequência? Estresse físico, estresse mental. Então colocou direitinho aqui o que pode acontecer como consequência. Depois a gente tem, ó, medidas de controle, tá? Então todas as medidas de controle. Ainda tem nessa PR, o que não tinha na outra, uma avaliação de criticidade, né?
Então ele coloca ali probabilidade de ocorrência e potencial de gravidade. Então ele analisa, isso pode acontecer? Qual é a probabilidade disso acontecer? Alta, baixa? E qual que é a gravidade disso? Então ele faz uma análise, né? Como a gente pode perceber, o verdinho, por exemplo, é o de menor gravidade, o amarelo é médio e o vermelho é o mais grave de todos. Esse exemplo que eu dei aqui, que está preenchido, vai estar na íntegra, ou seja, vai estar ele completo, junto com a apresentação lá disponível no aplicativo, tá? Então depois vocês abram ele e vejam, né? Façam uma análise, dá uma estudada para vocês entenderem como é que monta uma APR. Lembrando, são dois modelos, vai ter mais modelos, são 3 modelos diferentes, só que as informações vocês vão perceber que são as mesmas que eu vou utilizar em toda a APR, tá? Então isso que é importante da gente observar. Pessoal, como conclusão aí, o que eu vou deixar para a gente, tá? Eu vou deixar alguns pontos, eu enumerei, né, algumas situações que a gente não pode esquecer, que a gente viu na aula de hoje, que a gente não pode esquecer na hora de emitir, de liberar, de acompanhar uma APR, tá? Primeira coisa que é muito importante, é obrigatório o conhecimento preliminar dos riscos envolvidos na tarefa ou atividade, tá? Então, quem vai elaborar e quem vai liberar tem que conhecer a atividade. Não adianta eu chamar alguém que não conheça a atividade para fazer levantamento de risco, tá? Então, a pessoa tem que conhecer a atividade e tem que ter um conhecimento preliminar dos riscos, porque a EPR vai me ajudar a detalhar, né? Aí mais fundo, mas um conhecimento dos riscos envolvidos eu tenho que ter, tá? Segundo ponto. Não possui um modelo padrão, como a gente viu, porém é necessário que as informações estejam o mais detalhadas e claras possíveis. Então, apesar de não ter padrão, a gente tem que montar uma PR de forma que todo mundo consiga entender, porque é um documento de consulta, é um documento que a pessoa vai ser treinada, tá? Então, tem que estar claro. Lembrando, não sei se eu falei até agora, que o treinamento vai ser realizado pelo responsável do serviço ou pelo responsável da segurança, tá? Não é um autotreinamento que a pessoa vai pegar o documento e vai aprender. Não, é um treinamento dado em sala ou individualmente pelos responsáveis pela PR, ou o responsável do serviço ou o responsável de segurança, tá? Terceiro ponto ali, que a gente já falou, a APR ela pode ser elaborada por qualquer colaborador que tenha conhecimento tanto na tarefa quanto nos riscos da tarefa, tá? O que é primordial? O acompanhamento do responsável da área de segurança, seja técnico ou engenheiro, tanto na elaboração quanto na liberação, porque ele vai ser o responsável, isso é obrigatório ele como responsável, né? Ele vai ter que ter a assinatura dele de responsável. Então, como a gente vai ter que assinar, a gente tem que acompanhar todo o processo. Não adianta chegar lá, só ler e assinar no final, tá? Isso é uma coisa que a gente é muito cobrado, que não precisa nem falar, né? Que é a parte ética, você não vai assinar nada se você não acompanhou, claro. Mas, por incrível que pareça, acontece várias vezes. Então, por isso que a gente tem que acompanhar do começo ao fim da PR para depois poder assinar, porque a assinatura é a última, tá? Apesar de tá no meio da PR em algumas situações, mas é a última coisa que você vai fazer, depois que tiver tudo certinho. A 4, que a gente já comentou também, a formação da equipe. Tem que ser uma equipe multidisciplinar, tá? Para a gente poder avaliar o risco de vários aspectos diferentes. Quinto ponto aí, pessoal, é a questão de que todos os campos que a gente viu anteriormente aí devem fazer parte da APR, tá? Então a gente sempre tem que verificar se tem todos esses campos, tá? Os responsáveis, o nome da empresa, o local, os riscos, então tem que verificar, porque às vezes você vai chegar na organização que já tem uma APR pré-montada. Então a gente tem que fazer essa análise para ver se todos os campos estão preenchidos, tá? Sexto, as tarefas, riscos e medidas de controle e emergência devem estar bem especificadas e detalhadas, tá? Então todas as etapas, os riscos e as medidas de controle tem que estar bem claro, tem que estar muito bem explicado para não ter nenhum tipo de dúvida. Sétimo, todos que irão participar da atividade devem ser treinados na APR e no final devem assinar o documento. Então outra coisa muito importante que a gente já falou, tem que treinar os envolvidos na tarefa na APR e depois eles têm que assinar, tá? Que é um fui treinado, isso para nossa garantia e para a garantia deles também. 8. A APR deve possuir um campo para revisão das etapas e registro das alterações realizadas. Então é um campo importante também, porque toda vez que eu precisar fazer uma revisão, uma modificação nessa APR, eu vou ter como registrar o que foi feito e quando foi feito. 9. É mais comum a utilização da APR em tarefas que não fazem parte da rotina do processo da empresa. Para tarefas de rotina, os padrões operacionais e de rotina são mais indicados. O que a gente falou, a APR ela vai ser muito útil
em situações fora da rotina. Porque em situações rotineiras, você tem outras ferramentas para deixar o seu processo padronizado, já com condição de segurança especificada, tá? A gente não precisa da APR para isso, beleza? 10º, a APR deverá ser arquivada e poderá ser utilizada novamente para a execução da mesma tarefa, sendo necessário verificar a exposição ao possível novo risco. Então foi o que a gente falou. Depois que eu terminei o serviço, eu vou arquivar a APR e se eu tiver que realizar esse serviço novamente depois de um determinado período, eu posso usar a mesma APR. Só que a gente tem que garantir o quê? Que a atividade vai ser exatamente a mesma e que as pessoas envolvidas estejam treinadas. Se eu precisar incluir alguém, eu vou ter que treinar essa pessoa. Tá? 11º. Pode ser utilizada em tarefas da própria empresa ou tarefas de terceiros. Tá? Então, não necessariamente é só tarefa interna. Se vai vir um terceiro realizar um serviço dentro da minha área, eu vou utilizar a APR e vou treinar o pessoal da terceirizada também, tá bom? Então, todo mundo que fizer parte da atividade tem que estar treinado. 12º, a APR deve estar de posse dos envolvidos na atividade durante a realização da mesma. Então, enquanto eles estiverem realizando a atividade, a APR tem que estar com eles, num local visível, guardado, tá? Que não, sei lá, não caia água, né, não manche, então tem que estar em posse da equipe, porém em algum lugar reservado, tá? Porque qualquer dúvida eles podem consultar a APR, é um documento de consulta, tá? E por último, a gente tem que lembrar que deve ter um período de validade aí especificado pela organização. E como a gente disse, é ideal que não seja nem muito longo, nem muito curto, tá? Que seja um período médio aí para a gente poder fazer o uso dessa APR da melhor maneira possível. Tá bom? Então, gente, é isso que a gente não pode esquecer em relação à APR. Vai ficar muito mais claro se um dia vocês utilizarem ela na prática, tá? Como eu já disse, ela é uma ferramenta de nível médio, aí ela não é tão fácil, mas também não é uma das mais complicadas. Muito útil, muito versátil, muito completa. E é uma ferramenta que é muito utilizada dentro das organizações, tá? Então, a APR é bem comum, beleza? Tem uma atividade que eu propus para vocês aí, no próximo slide, que daqui a pouco vai mudar, que é para a gente fazer uma diferenciação, né, da análise de segurança da tarefa, que foi a aula passada, com a APR, que é essa aula, tá? Então, assim, não sejam simplistas, como eu deixei na observação ali na tarefa. Pensa, estuda, pesquisa, qualquer coisa me pergunta para fazer essa diferenciação, porque são ferramentas similares. Todos vão ter as etapas das tarefas, tudo vai ser análise de risco, mas ela tem suas diferenças e é isso que eu quero que vocês mandem para mim, tá? Não precisa ser muito curto, mas também não precisa ser muito longo, beleza? Qualquer dúvida eu fico à disposição e a gente vai se falando. Obrigado!